fala no nosso dia a dia. E como tem sido difícil ser igreja lá fora, como tem sido difícil ser a diferença lá fora. Jesus nos chamou para ser a diferença, para ser o sal dessa terra, para ser a luz desse mundo. E parece que a gente sabe, conhece a verdade e a gente tem convicção no nosso coração de quem Deus é, do poder e da glória dele, da palavra verdadeira dele. A gente sabe que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas por que na hora de aplicar a gente não faz isso? Por que a gente não vê tantos milagres, então, como no Antigo Testamento, ou até na época dos discípulos, né? A palavra de Deus diz em Atos que os discípulos operavam milagres e maravilhas. Uau! Jesus, tudo certo, ele é o Senhor. Mas os discípulos eram pessoas como nós, seres humanos. Operavam milagres e maravilhas no meio do povo. Ganhavam milhares de almas, né? Pedro ganhou de uma só vez 3.000 almas para Deus. E a gente ouve a palavra aqui dentro, ela entra no nosso coração, mas lá fora a gente tem medo, receio, sabe? De viver essa palavra, de ter convicção, de ter ousadia, de botar para fora, de conhecer verdadeiramente o mundo espiritual. E eu percebo e tenho orado e chorado muito por isso. E eu não falo só da nossa igreja, eu falo da igreja de Jesus na terra. A igreja, ela anda muito adormecida. A igreja anda muito vendada espiritualmente. Se a gente pudesse ter uma visão do reino, se a gente pudesse ter uma visão espiritual, abrir os nossos olhos, arrancar essa venda, nós veríamos e conheceríamos muito além daquilo que a gente imagina que é Deus e o poder de Deus. A gente teria ousadia para declarar, profetizar, teríamos muitos mais profetas no nosso meio. A gente não precisaria trazer pessoas de fora para pregar, para manifestar o poder de Deus, para profetizar sobre os nossos irmãos, porque a gente mesmo faria isso. Porque Deus, Ele capacita cada um de nós conforme a nossa busca, a nossa sede, a nossa fome da palavra e da presença dEle. Então, não precisa ser alguém que é pastor, ou é crente há 30 anos, ou é um líder, ou é alguém, uau! Não, qualquer um de nós pode ser. Qualquer um de nós pode pregar, qualquer um de nós pode ser levantado como profeta, qualquer um de nós pode conhecer esse reino de Deus, mesmo estando aqui. E eu tenho orado para que Deus abra os meus olhos espirituais, me dê essa visão de reino, me dê essa visão do mundo espiritual, porque isso manifesta o poder de Deus na nossa vida. Porque a gente sai lá fora com ousadia, a gente tem convicção do que está falando, a gente sabe que a gente vai dar a palavra e Deus vai cumprir, a gente sabe que a gente vai colocar o pé e Deus vai colocar o chão. E nossa vida seria muito diferente, a igreja do Senhor aqui na terra seria muito diferente se a gente abrisse os nossos olhos espirituais, a gente pedisse para Deus para ver muito além daquilo que a gente está vendo aqui na nossa frente, daquilo que é terreno, que é natural, que não tem força nem poder algum. E nós seríamos os profetas que haviam no Antigo Testamento, nós seríamos como os discípulos que operariam milagres e maravilhas através do poder de Deus. Mas a gente limita o poder de Deus na nossa vida, porque a gente não tem coragem de abrir a nossa boca, a gente não tem coragem de falar e vai que não acontece. E vai que eu falo e não dá certo. É isso que a gente faz. E aí o poder de Deus fica limitado nas nossas mãos, na nossa boca, no nosso agir. Não foi para isso que a gente foi levantado como igreja aqui. Não foi para isso que a gente foi chamado por Deus. Cada um que está aqui hoje de noite, cada um que faz parte de uma igreja aqui nessa terra, foi escolhido e chamado, despertado pelo Senhor para algo maior. Não é só para vir no culto e ir embora, não é para transformar apenas a sua vida, não é para uma vida de egocentrismo pela sua própria salvação, não, é por algo muito maior que há sobre a vida de cada um de nós, sobre o reino de Deus, sobre a implantação do reino de Deus, sobre pessoas ao nosso redor que ninguém mais poderia alcançar, a não ser nós, no lugar que a gente está, onde Deus tem plantado nós. E a gente tem limitado o poder de Deus, limitado a glória de Deus, limitado o crescimento da igreja
versículo 14 em diante. Sabe o que eu percebo? Que ali, segundo a Reis no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, as pessoas eram muito usadas, ouviam a voz de Deus, a direção de Deus, buscavam isso, buscavam a direção de Deus para as guerras, né? Tantas histórias a gente vê, buscavam o poder de Deus, a direção de Deus, a resposta de Deus, não faziam nada sem orar antes, sem buscar o que era para fazer, como é que era. Deus dava estratégia de guerra, Deus dava direção de guerra, Deus dava tudo para eles, sabe? E aí, o que acontece? A gente vive num tempo da graça, aonde não tem guerra, aonde a gente não está sendo ameaçado de morte por ser cristão, aonde a gente não tem que enfrentar batalhas, onde vai levar uma flechada, vai levar algo que nós ou os nossos familiares vão morrer. E por viver nesse tempo de graça, que é uma maravilha, que é um pedaço do céu, a gente vive de qualquer jeito. A gente não busca a direção de Deus, a gente não busca estratégia de vida, a gente não busca oração para conduzir a nossa vida. Então vocês vejam só que lá naquele tempo, era um tempo tão difícil, onde os homens iam para a guerra, e eram muitas guerras, não era uma. Vinha o povo e não era eles que se escolhiam, porque eles estavam bem lá em Israel, vinham as outras cidades, os outros povos atacar, e eles tinham que estar preparados, não tinham como fugir. E eles contavam com Deus, contavam com a presença de Deus, com a direção de Deus, com o poder de Deus, contavam com o Senhor. E hoje a gente não tem que enfrentar guerra, a gente não tem que enfrentar batalha, e a gente leva a nossa vida de qualquer jeito. Não busca a ajuda de Deus para a nossa vida, não busca a direção de Deus para a nossa vida. 2 Reis, capítulo 6, 14 em diante, diz assim. Pode ser do 13 em diante, tá? 13. Então o rei ordenou: descubram onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado ou o servo de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Eliseu disse: amor, dá aqui o celular com o desenho para ela. Aqui, ó. Não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Amém? Até aqui. Até o 17. Sabe o que eu vejo? Que nós, como igreja, a gente está sendo muito igual ao servo de Eliseu. Sabe? A gente vê o natural e se desespera. Meu Deus, estamos perdidos. Meu Deus, agora não tem saída. Agora não tem o que fazer. E agora o que eu vou fazer? É assim que a gente está vivendo a nossa vida. Como igreja, a nossa vida como cristão individual e como igreja na terra também. A gente vê pessoas que precisam de cura, que precisam de libertação. E a gente sabe quem pode dar. A gente sabe o poder de Deus, mas a gente tem medo. A gente tem medo de falar, a gente tem medo de profetizar, a gente tem medo de orar, a gente tem medo de ir no culto entregar uma palavra e vai que Deus não cumpre, e vai que Deus não faz. E a gente está muito que nem o empregado de Eliseu. Só que Eliseu, um profeta muito usado, que buscava muito a Deus, que orava, que se consagrava, que buscava direção em Deus para todas as coisas, ele tinha a visão espiritual aberta, ele tinha a visão espiritual das coisas.
e ele viu a agonia, o medo e o desespero do servo dele e pediu para Deus que abrisse os olhos espirituais do servo para que o servo visse o que ele estava vendo, né? E havia muitos e muitos e muitos cavalos e carros de fogo, o exército do Senhor rodeando todo o mundo. E assim era a nossa vida, né? A Bíblia diz, Davi no Salmo 68, versículo 17, diz assim, que com os seus milhares e milhares de carros poderosos, Deus, o Senhor, veio do Monte Sinai para o seu lugar santo. Ou seja, vários lugares da Bíblia diz que o exército do Senhor é grandioso, que é muito maior que o exército de Satanás, que existe um exército de soldados, um exército de anjos de batalha no céu, com cavalos e carros de fogo. Para que servem a não ser para interceder, lutar e guerrear por nós? Pela igreja do Senhor, pela defesa da igreja, para defender o povo do Senhor. E a gente esquece. Sabe o que a gente foca? Igual o servo de Eliseu, foca no exército inimigo, foca no problema, foca naquilo que nos desespera, que desestabiliza, que tira a paz, naquilo que a gente acha que não está acontecendo, naquilo que a gente não está vendo resultado. Porque os nossos olhos estão aqui, naturais. A gente só consegue ver o exército inimigo, a gente consegue ver a batalha à nossa frente, o problema à nossa frente, e a gente não vê saída. E a gente tem focado no exército errado, porque o exército do Senhor é muito maior e mais poderoso que o exército do inimigo. Existe um exército celestial operando sobre as ordens do Senhor, muito mais poderoso do que qualquer oposição espiritual que a gente vai enfrentar. Então, sabe o que eu percebo? Que a gente tem muitas coisas em Deus que a gente não usa, e a gente não usufrui, e a gente não aproveita. E a gente acaba perdendo muitas vezes batalhas, perdendo guerras internas e externas na nossa vida, no nosso cotidiano, e muitas vezes como igreja também, a gente acaba perdendo almas lá fora, a gente acaba perdendo muita coisa, porque a gente não tem o conhecimento do poder e da glória de Deus, desse exército que está à nossa disposição. Um dia, quando eu trabalhava na UPA, a Carol me ensinou a fazer essa oração. Eu acho que ela via o quanto a minha vida espiritual era limitada, o quanto eu murmurava das coisas aqui da terra, terrena, natural, que eu via, que estava à minha frente. E ela dizia para mim toda noite na UPA, ela dizia, ora para Deus abrir a tua visão espiritual, ora para Deus te dar visão de reino, ora para Deus te mostrar o mundo espiritual, ora para Deus. E ela falava, e eu orava. E agora eu tenho voltado a orar faz um tempo, para Deus abrir os nossos olhos espirituais, para Deus tirar, sabe, o nosso olhar, o nosso foco das coisas terrenas, das coisas natural, daquilo que aos nossos olhos é impossível, não tem como é que a gente vai sair agora disso, desse buraco, como é que a gente vai resolver esse baita problema, como é que a gente vai ganhar alma para Jesus, eu estou falando, não estou conseguindo, não está acontecendo nada, porque a gente está com o olhar aqui. Essa semana eu compartilhei, acho que foi com a Lívia, algo que, nossa, Deus me respondeu assim como um tiro, sabe, como um furacão, um trovão. Eu orando e dizendo para Deus sobre um casal que a gente estava ajudando, e eu cansada, e dizendo para Deus, não acontece nada, não tem mudança, não está nada, mês e depois mês, e fazendo, e não acontece nada. E eu orando para Deus e chorando, e Deus disse assim para mim, não acontece nada porque não está vendo. Porque no mundo espiritual está acontecendo. Aí só porque tu não está vendo acontecer, tu acha que não está acontecendo nada. Deus me disse isso, eu me envergonhei muito, porque é verdade. Nós somos seres espirituais criados por Deus. Então a nossa vida primeiro é espiritual, primeiro deve ser espiritual, para depois o natural. Esse natural é para a nossa sobrevivência aqui na terra, para a implantação do reino de Deus. Mas a nossa vida mesmo é espiritual. A Bíblia diz que um espírito forte, um espírito fortalecido, ele mantém o corpo de pé, ele fortalece o corpo. A Bíblia não diz que é o nosso corpo que tem que estar forte, cheio de comida, para que o nosso espírito esteja vivo. Não! A gente é um ser espiritual. O primeiro alimento, o maior alimento, a primeira busca deve
E aí sim o nosso corpo vai estar de pé. A gente não vai ter tanta dor de cabeça, a gente não vai ter tanta dor no estômago, a gente não vai ter tanta insônia, tanto medo, tanta ansiedade, tanta preocupação, tanto nervosismo, tanta coisa externa. Quando o espírito estiver cheio, estiver fortalecido, alimentado por Deus, as outras coisas não vão começar a cair por terra. Mas a gente tem o foco errado. A gente primeiro olha a carne, primeiro olha o natural, que é primeiro comer comida, que é primeiro, minha dor de cabeça, vou tomar um remédio. Eu tô ansiosa, não tô conseguindo dormir, eu tô com insônia, eu não consigo me libertar desse vício, eu não consigo renunciar a ir à minha vontade, eu não consigo, e tá com o foco errado. Tá tentando resolver com o nosso braço, tá tentando tomar remédio, tá tentando ajeitar os problemas da carne, do natural. E estamos com os nossos olhos vendados como igreja. Se vocês soubessem o poder de Deus sobre a nossa vida, que já foi liberado, já está liberado sobre as nossas vidas como igreja de Deus, sabe, o poder que está ali, há um banquete espiritual do Senhor, pronto, servido. Não é que vai acontecer, já foi, já aconteceu. O banquete é enorme, há milhares de forças de Deus, de poder de Deus, de glória de Deus, de alimento de Deus espiritual. E a gente está tapado, a gente está com os ouvidos fechados, não para ouvir Deus, só quer falar quando chega em oração, não tem aquele momento para ouvir Deus, botar um louvor, se ajoelhar e não falar nada. Deus fala, sabe por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele falava com as pessoas, Ele operava através de pessoas, Ele entregava a palavra para pessoas, levantava profeta, usados e ousados, profeta que primeiro falava. Olha a ousadia de Eliseu, coisa do fogo, porque botar fogo, não sei o que, tudo aconteceu. Ele não viu primeiro para depois falar, ele falou e Deus foi lá e fez, e secou o que tinha que secar a água, e botou fogo no molhado e fez tudo que ele falou. Deus cumpriu porque ele tinha fé no poder de Deus, na demonstração de Deus, para a glória de Deus. Mas a nossa fé está tão pequena. A gente está com os nossos olhos espirituais fechados, a gente tem vivido a nossa vida, as nossas preocupações, o nosso trabalho, a nossa casa, preocupado com isso aqui, que não vai levar a gente a lugar nenhum. E a gente não alcança, sabe? A gente não alcança, a gente não rompe no mundo espiritual. A gente fica numa igreja 5, 10, 15, 20 anos e não muda nada a nossa vida, porque a gente continua vivendo a nossa vida, a nossa vontade. Nós não fomos criados para uma vida egocêntrica, para pensar no que eu quero viver, o que eu gosto de fazer, qual o trabalho que me agrada, qual o culto que me agrada, qual a igreja que me agrada, porque essa igreja é assim, porque essa igreja é assado, esse tipo de vida eu não gosto, esse tipo de pastor eu não gosto, essa tal coisa eu não gosto, essas cores ali eu não gosto. Mas quem diz que a gente está aqui para gostar de alguma coisa? A nossa vida como igreja é para agradar o Senhor, é para louvar o Senhor, é para exaltar o Senhor. Quem tem que se agradar é Ele, quem tem que se agradar do culto é Ele, quem tem que se agradar da igreja é Ele, a igreja é dele, é para Ele, é por Ele, é através dele. A gente não está aqui para ser agradado, a gente não está aqui para viver a nossa vida. O dia que a gente renunciar a nossa vida, sabe? Abrir mão de tudo e deixar Deus conduzir a nossa vida. Senhor, o que Tu quer para a minha vida? Onde Tu quer que eu trabalhe? O que Tu quer que eu faça? O que Tu quer que eu falo para as pessoas? Senhor, aonde é para mim trabalhar? Que igreja é para mim ir? Que louvor é para mim cantar? Vai ser bem diferente. A gente vai começar a ter transformação de vida de dentro para fora, quando a gente entender que a nossa vida não é para nós mesmos. As nossas vidas é do Senhor, a nossa vida é pro Senhor, é através do Senhor que a gente precisa viver e para o Senhor. A gente foi chamado para implantar a igreja dele. O nosso propósito de vida é carregar a presença de Deus, é ter um coração adorador, é adorar Ele lá fora, é adorar Ele 24 horas por dia, é adorar Ele com a nossa maneira de viver, é andar com a nossa vida alinhada com a vontade de Deus para nós, com o coração dele, sabe, para nós. Sabe o que vai acontecer? A gente vai romper uma vida extraordinária, a gente vai ter a vida e viver a abundância que Jesus prometeu, a gente vai viver uma vida satisfeita, sabe, com satisfação, com prazer, com alegria, com contentamento. Aquele buraco, aquela falta de
resposta, aquela falta de preenchimento, aquele vazio em algumas áreas da nossa vida vão ser supridas. Mas enquanto a gente tiver com foco errado, a gente vai viver uma vida errada. A gente vai estar faltando algo. A gente vai andar em círculo, no marasmo, a gente não vai romper no mundo espiritual. Por exemplo, a gente está aqui nos cultos para louvar a Deus, para adorar a Deus. Por que a gente só abre a boca na hora que tem o data show ali com as letras, com as palavras? Se a gente vem aqui para adorar a Deus, a gente tem que adorar a Deus, Deus é a nossa casa. Eu vi a irmã Daiane dizendo para mim essa semana que o culto dela começa quando ela vai sair de casa. Quem de nós faz isso? Quem de nós vem adorando no caminho, vem adorando, vem orando, consagrando ao Senhor, dizendo, Deus, não é para mim esse culto, se eu não gostar, o problema é meu. Tu tem que gostar, Senhor. Tu tem que gostar quando eu ir lá, quando eu adorar, quando eu abrir minha boca. Senhor, cria em mim um coração adorador. Me dá um espírito de ousadia para glorificar o teu nome. Porque quando eu era do mundo, eu gritava no jogo de futebol. Até hoje eu grito, tá? Eu grito pelo Isaac, quando tá jogando. Eu grito, eu defendo meu time, eu defendo a minha causa. Eu não tenho vergonha. Mas na igreja eu tenho vergonha. Na igreja eu tenho vergonha de gritar glória a Deus, de gritar aleluia, de incomodar o diabo, porque isso é o barulho que ele não gosta de ouvir. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu vi uma pregação que dizia que quanto mais glória a Deus a gente dá, mais a glória de Deus desce sobre a nossa vida. Então por isso que muitas vezes a gente chega no culto e sai do culto da mesma maneira que entrou, sem receber nada. Porque o nosso culto não tem sido um culto para adoração ao Senhor, e sim para satisfazer o nosso ego, a nossa vontade. A gente só vem buscar. E a gente acaba não entregando nada. E esse é o lugar errado para buscar. O lugar de buscar é no nosso quarto. O lugar de buscar o que a gente precisa e que é do Senhor é no secreto, é na intimidade. Aqui não é o lugar de buscar. A bênção do Senhor aqui é uma consequência, é um resultado, é um presente, é uma bondade do Senhor sobre a nossa vida. Geralmente, se você vem com um coração adorador, com um coração agradecido, com o intuito de louvar, adorar, exaltar o nome do Senhor, você vai sair daqui abençoado. Mas não pode estar com a intenção errada. Mateus 26, 53, pode ler, Karine, na tua versão. Depois eu vejo se está colado aqui. 26, 43. 26, 53. Mateus 26, 53. Mateus 26, 50, 53. Senta lá. Você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger e Ele os enviaria no mesmo instante? Isso é Jesus falando, gente. E eu gostei dessa versão ali, que diz assim, ó, isso é Jesus falando, tá? Para nós, como igreja. Ou pensa que eu não poderia rogar ao meu Pai e Ele me enviaria agora, mesmo mais de 12 legiões de anjos. Sabe o que significa isso? Legiões significa exército. Legiões significa grande quantidade. De 3 a 6 mil soldados. Isso é uma legião. E ali Jesus disse, tipo assim, de brincadeira, assim, levemente. Tu acha que eu não poderia mandar 12? 12 legiões. 12 vezes 6 mil soldados. Isso é só um pouquinho para Ele, para Deus. Então o que acontece? A gente não está usufruindo dos recursos do reino, que são abundantes sobre a nossa vida, que estão liberados sobre a nossa vida. Jesus, ele diz em Lucas 10, 19, que eu falo para a mídia 50 vezes, eu já falei, que Jesus ele nos deu o poder para pisar em cobras e escorpiões e vencer o poder do mal sem nos causar nenhum dano. Vocês têm noção disso? Que Jesus ele nos deu esse poder. Ele não disse assim, ó, eu vou dar se você não tiver pecado. Assim, ó, se tu não faltar nenhum culto, daí eu vou te dar. Se tu tiver uma vida... Cara, não! Para todos nós que tiver Ele como Senhor e Salvador, para todos nós que entregamos a nossa vida, já foi dado o poder. Já foi dado o poder de pisar em cobra e escorpião e vencer
poder do mal sem causar nenhum dano. Sabe o que eu vejo assim, Deus olhando para a igreja dele na terra e pensando, gente, eles podiam estar voando, expandindo, crescendo, metade do mundo operando milagre, maravilha, sabe? Levantando profeta, levantando gente em poder, em unção, sabe? Mas eles estão ali orando a Deus. Essa parede da igreja é cinza aí. Eu gostar se fosse uma outra cor. A gente está assim, distraído, adormecido, não sei explicar o que está acontecendo. Parece que a gente está vendado, o poder já foi liberado, já está disponível, sabe? O reino, ele é uma extensão tão grande, tão grande, tão grande, um exército tão grande à nossa disposição. Clame a Jesus, peça a Ele. Essa palavra diz, tu acha que se eu pedir para o meu Pai, Ele não vai mandar 12 legiões de anjos, soldados de guerra, cavalo e carroça de fogo, como eu li ali, como Eliseu estava vendo? Vocês acham que hoje não tem essa visão? Tem, quem busca tem, quem crê tem, quem pede recebe, quem busca encontra. Mas como tem sido as nossas orações? Deus, abençoa a minha vida, abençoa a igreja, abençoa aquela pessoa lá que eu estou orando lá no meu trabalho. Senhor, abençoa ele mesmo. Muito obrigada, Jesus, pelo meu trabalho, muito obrigada pela minha saúde. Essa tem sido a nossa oração. Isso não é uma oração de soldado de Jesus aqui na terra. Nós somos aqui na terra um exército de Deus para guerrear